Olá, alunos do nono ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade na nossa temática aí, né? Falando a respeito aí da agropecuária, a temática geral nossa, né? Do espaço rural. E vamos analisar, né? Como que o espaço rural tem crescido nos últimos anos, né? A participação aí da agropecuária, principalmente, né? No comércio mundial, né? Os produtos agropecuários em meio ao comércio mundial, né? Bom, pessoal, a agropecuária, né, dentro do espaço rural, né, ela reúne atividades de cultivo e criação de animais, voltadas aí principalmente à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia elétrica, né, por meio que nós chamamos aí de biomassa. Com o crescimento aí da população urbana em todo o mundo, né, a agropecuária ela passou a ter uma importância ainda bem maior, né, especialmente a partir da década de 1960, diante aí de um processo de urbanização acelerada, né, e também a industrialização, né, não só a industrialização dos países desenvolvidos, mas principalmente a industrialização dos outros que subdesenvolvidos, né, que se industrializaram mais tarde. Houve, então, a necessidade de produzir cada vez mais alimentos para atender esse crescente número de habitantes das cidades, né? E a gente viu isso quando eu estava trabalhando a respeito do processo de urbanização dentro do espaço urbano, né? Então, nesse contexto, ou diante desse contexto, né, ocorre um aumento da capacidade de produção dentro do setor agropecuário. Então, segundo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, né, para a Agricultura e Alimentação, observamos aí que a produção mundial de alimentos ela tem crescido constantemente nas últimas décadas, assim como automaticamente puxando, né, o comércio internacional dos produtos agropecuários. Mais recentemente, houve a publicação, né, de um relatório da Organização Mundial do Comércio, a OMC, que indica aí entre 2006 e 2016 o crescente número de exportação de produtos agrícolas, né, apresentando aí um caráter de 70, um percentual de 70%, né? Esse gráfico a gente pode observar, né, o quanto em termos de bilhões de toneladas de alimentos, né, exportados, né, ocorreu aí entre 1961 a 2014, tá? Olha só a curva que subiu exorbitantemente, né? Bom, o comércio mundial de produtos agropecuários, eles abrangem tanto os produtos alimentícios, como cereais, frutas, carnes, laticínios, né, leite, né, derivados do leite, como matérias-primas para a indústria e o setor energético, né? Então, essa comercialização ela acontece principalmente por meio de uma palavrinha que nós conhecemos aí, chamada de commodities, tá? Cujos preços são estabelecidos em escala a nível internacional, através das bolsas de valores, né? Como as que nós temos aí nos Estados Unidos, a de Chicago, a de Nova York, que é a mais famosa, né? A de Londres também. Então, a variação do preço das commodities, que são esses produtos agrícolas, né, exportados, reflete em toda a economia, já que servem aí de matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos, tá? Bom, em caso de elevação, os alimentos eles ficam mais caros, prejudicando os consumidores, especialmente a população mais pobre em geral, né, que destina parte ou grande parte da sua renda para a compra de alimentos, tá? Então, o mercado mundial de commodities é controlado por um conjunto restrito, né, de trade companies, que são principalmente as principais companhias multinacionais que nós temos, né? Elas possuem grande poder, influenciam a formação de preços no mercado internacional, uma vez que elas têm os produtos sob seu domínio, né? O valor também dos fretes marítimos para transportá-las, etc. No Brasil, por exemplo, as trades commodities atuam as trades de commodities, né? Elas atuam na comercialização principalmente de soja, milho, açúcar e álcool, café e algodão também, entre outros produtos aí, a maioria deles destinados ou voltados para exportação, né? Nos últimos anos aí tem atuado também na aquisição de usinas de álcool, no financiamento de sementes, agrotóxicos e fertilizantes para o agronegócio, tá? Bom, países que são grandes exportadores de produtos agropecuários, porém, ao mesmo tempo, não se destacam também como grandes produtores e exportadores de produtos industrializados, são os mais suscetíveis aí, principalmente, né,
os mais vulneráveis à oscilação desses preços desses produtos, né, que nós chamamos de commodities, tá? Essa característica ela se aplica principalmente aos países em desenvolvimento ou emergentes, né? Em geral, suas economias são totalmente dependentes desse processo de produção e exportação de commodities, como é o caso aqui do Brasil, né? Então, o Brasil ele se destaca aí como principal exportador de commodities agropecuárias, né? Está ocupando aí nesse gráfico a terceira colocação. Mas a importação é muito baixa, né? Então, nós exportamos mais e importamos menos, principalmente essa área agropecuária, né? Bom, o uso da terra em diversos países é influenciado principalmente pelo mercado internacional de commodities agropecuárias, né? Lógico, o grande produtor ele vai cultivar no seu terreno, na sua terra, aquilo que é mais lucrável, né? Então, o que o mundo quer, né? Ele vai produzir o que o mundo quer. Áreas que eram usadas aí para a produção de alimentos tradicionais, como arroz, feijão, né? Visando atender principalmente as necessidades básicas ali das populações, foram aos poucos sendo substituídos aí pela agricultura comercial, voltada para a produção de exportação de commodities, né, para o mercado externo. No Brasil, por exemplo, além desse fato ter ocorrido, né, deve-se considerar também que houve uma expansão da agropecuária aqui em direção principalmente ao Cerrado e à Floresta Amazônica, dois biomas aí, né, um na região centro-oeste, outro na região norte. E ocorreu pela grande procura dessas commodities, né, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, principalmente aí a soja, o algodão, o milho, a carne, né? Então, o comércio mundial de commodities, pessoal, agropecuárias, né, se destina sobretudo a abastecer a indústria de alimentos e não a venda in natura, ou seja, a venda local, né, do mercado interno. A indústria as transforma em diversos produtos, né, os alimentos industrializados, principalmente os enlatados, empacotados e engarrafados, né, que são comercializados aí junto à crescente população urbana, e cuja sua importância, né, urbana, né, infelizmente ou felizmente, né, está voltado para a questão industrial também, ok? Bom, nas cidades, a gente viu, né, então, a obtenção de produtos alimentícios é realizada principalmente por meio das relações comerciais mediadas pelo capital, ou seja, pelo dinheiro. Isto é, aqueles que são comprados por quem possui o poder de compra, diferentemente, portanto, das relações no campo, onde o produtor ele pode plantar ou criar animais para o seu próprio sustento e da sua família. E comercializar também, não impede de se comercializar aquele excedente, né? Aquele lucro, aquele a mais, né, que ele tem. Então, o crescimento da populacional e a urbanização, por conseguinte, tem exigido um aumento da produção agropecuária, que tem ocorrido com apoio aí do desenvolvimento também científico e tecnológico aplicado à produção rural. Principalmente quando a gente se trata da agricultura moderna e da própria pecuária moderna, ou seja, a agropecuária moderna, né? Com vários mecanismos aí tecnológicos, novas técnicas, né? Novos investimentos aí na área do campo, né? Bom, pessoal, obrigado a todos pela atenção e pela participação. Espero que vocês tenham percebido aí dentro da aula, né, esse processo que há entre o campo, né, o mercado internacional regulando a produção no campo, tá? Lembrando que nós ainda estamos nos protegendo aí contra o coronavírus, né? Ainda estamos numa época de pandemia muito crítica. Um detalhe importante para vocês é que essa aula ela está disponível no meu canal Geo Cerrado, tá? Meu canal no YouTube. Sempre que vocês necessitarem dessa e das demais, né, basta acessar o meu canal, tá? Até a próxima, fiquem com Deus.